Paz seja com vocês, amém? Estamos aqui para dar continuidade no culto para o Senhor, onde nós, como a família Avalanche Church aqui, já estávamos antes de começar aqui a gravar, cultuando a Deus, adorando a Ele, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, amém? Estávamos aqui falando para o Pai como é bom estarmos na presença do Senhor, como é bom adorarmos a Ele, que é digno de toda honra. Amém? Espero que você esteja bem. Se não estiver, vai ficar, porque Deus é poderoso, Ele é o Senhor, Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para Deus nada é impossível. Deus tem algo tremendo para a sua vida no dia de hoje também. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Estou usando aqui a versão, nova versão transformadora. Eu ganhei aqui há pouco tempo, estou usando ela. Linda Bíblia que a pastora me deu. Amém? Efésios 3, 20. Vamos lá, todos encontraram aí? Diz assim: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. E o 21 diz assim: a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Um Deus que é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. É esse Deus que nós servimos. Um Deus que Ele deixa bem claro para nós que Ele é capaz, que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, para fazer grandes coisas na minha vida, na vida de cada um de vocês, na vida da nossa família, na vida da igreja dele, onde Cristo é o cabeça. Amém? Amém. Vamos orar a este Deus. Pai, em nome de Jesus, nós aqui queremos, Pai, continuar, como foi dito, adorando ao Senhor e louvando ao Senhor. Porque digno Tu és. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Receba, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração a Ti neste momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor? Aleluia. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus.
fragilizado, a ponto de você chegar e falar, vai lá, Moisés, vai no teu lugar. Sabe, o povo ficou com medo da presença de Deus. O povo ficou com medo de ouvir a voz de Deus. O povo ficou com medo de morrer por conta da presença de Deus. E o medo deles paralisaram eles. Aquele medo fez com que eles paralisassem. E aí eles chegaram e falaram, Moisés, vai lá, vai no nosso lugar. Vai no nosso lugar. Sobe você, Moisés, na presença de Deus. Sobe você, Moisés, e busca Deus por nós. Busca por nós, Moisés. E o que Deus te falar, a gente vai acreditar e a gente vai fazer. Por que é que você ainda tem medo da presença de Deus? Se o melhor lugar que tem para nós estarmos é na presença dele. Não há lugar melhor para estarmos do que diante do Pai. Então, em nome de Jesus, que você perca esse medo de buscar a Deus. Em nome de Jesus, que você perca esse medo de entrar na presença de Deus. Que em nome de Jesus você pare de resistir ao Espírito Santo de Deus. Que em nome de Jesus você possa fluir na presença dele a partir de hoje. Que você possa fluir na presença dele a partir de hoje. Que você possa entender que tudo que você tem vivido é permissão do Senhor. A tempestade, a chuva forte, a porta aberta, a porta fechada. Eu não sei qual fase você está. Às vezes você está um pouco de cada uma, igual a gente aqui. Nós estamos vivendo um misto de todas essas fases ao mesmo tempo. Porta aberta, fechada, vai, não vai, isso, aquilo, outro. E aí? Em qual fase você está? A questão é tudo Ele. É tudo sobre Ele. É tudo Ele. Essa tempestade na tua vida, essa porta aberta, essa porta fechada, essa calmaria, é Ele. É Ele. E sobe o monte. Subir o monte é subir na presença dEle. Deixa o medo pra lá. Deixa o medo pra lá. Não busque a Deus dependendo do outro. Não dependa que eu como pastora, que o Marcos como apóstolo, ou seja lá quem for, busque a Deus por você. Mas você buscará Ele. Suba você ao monte. Subir ao monte significa buscar a presença de Deus. Moisés, ele precisava subir até o monte para entrar na presença de Deus naquela época. Deus estava ali naquele tempo. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus aqui entre nós. Então entra na presença dele e fica lá até encontrar. Não sai da presença dele até você receber o que você foi buscar. Até você ouvir alguma coisa. Entra na presença dele e fica lá. Fica lá na presença dele. Rasga teu coração. Rasga teu coração na presença dele. Abra teu coração na presença dele. Não temas. Você devia estar com medo de estar longe dele e não na presença dele. Tenha medo da distância de Deus e não da proximidade dele. Tenha medo de estar distante de Deus e não de estar na presença dele. Arranque esse medo de você. Suba esse monte e busca Deus até encontrar Ele. Busca Ele até Ele encontrar, porque a palavra dele fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E a palavra dele fala que Ele se deixa encontrar quando nós o buscamos. Quando nós o buscamos, Ele se deixa ser encontrado. Então busca Ele até encontrar. Busca Ele até encontrar. Quebra esse teu medo. Todo impedimento. Tudo que tem feito você parar de buscar Ele. Todo esse medo que tem te paralisado de cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Que isso seja quebrado agora, em nome de Jesus.
Oh, Pai, nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui na Tua presença, buscando a Tua face, até te encontrar. Então, venha, Espírito Santo de Deus. Venha passear em nosso meio. Seja bem-vindo entre nós. Toque em cada um de nós, Espírito Santo. Toque em cada um de nós, para que nós possamos encontrar qual seja, como foi falado aqui, a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Paz seja com você, paz do Senhor seja com a tua vida. Amém. Como é maravilhoso estarmos na presença do Senhor, como é maravilhoso podermos adorar ao Senhor, como é maravilhoso nós podemos entoar louvores ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Amós, que eu cismei que era Ageu. Aí eu abri o livro de Ageu e falei, mas eu tenho o capítulo 3. Lógico que não era Ageu, era Amós. Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Versículos 7 e 8. Amós 3, 7 e 8 diz o seguinte: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Vamos ler novamente. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Pai, nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença. Deus, que palavra tão poderosa, que palavra tão tremenda. São 2 versículos, mas tão profundos. É tão profundo isso. É tão sério. É tão real. Esses versículos, assim como toda a Tua palavra. A Tua palavra ela é viva e eficaz. E quanto mais nós a lemos, quanto mais nós a conhecemos, mais nós nos aproximamos de Ti, Senhor. E mais nós entendemos os Teus feitos. Oh, Pai, como é maravilhoso saber que o Senhor mostra tudo pra gente. Ah, Pai, como é maravilhoso saber que o Senhor revela a nós o que o Senhor irá fazer. Então, Pai, que em nome de Jesus, nesse culto de hoje, nesse culto de domingo, o Senhor possa estar revelando a cada um de nós o Teu querido. Que o Senhor revele a cada um aqui, a cada um em casa, seja onde cada um estiver, Senhor. O Senhor é quem sabe. Se está no carro, no transporte, se está em casa, se está andando, eu não sei. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E que cada um, Senhor, que está aqui presencialmente, cada um que está conosco através da internet, Pai, que cada um de nós possamos, Senhor, buscar a Tua direção. Em nome de Jesus, fale conosco, Pai. Revela a nós o Teu querer. Revela o Teu querer para nós aqui, revela o Teu querer para cada um que está online. Revela o Teu querer para a Tua igreja. Revela o Teu querer para a família Avalanche, Pai. Revela o Teu querer. Toque em cada coração, fale conosco. Usa a minha vida em Teu altar. E que cada um possa estar de corações abertos, porque o Senhor tem para cada vida no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.
Nós estávamos conversando, o apóstolo e eu, durante essa semana. Tantas coisas têm acontecido e muitas vezes nós não entendemos, mas é como a gente cantou. A tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, a porta aberta é você e a fechada também. Então, como eu falei, eu não sei qual fase você está. Eu não sei o que você tem vivido. O que eu sei é que Deus tem permitido. Deus tem permitido cada coisa que você tem passado. Mesmo as coisas ruins. Às vezes a gente acha que quando a gente serve a Deus só vai acontecer coisa boa na nossa vida, mas não. Assim como eu preguei há 2 domingos atrás sobre Salmo 66. Que Deus permite sim que a gente caia na armadilha. Deus permite sim que os nossos inimigos cavalguem na nossa cabeça. Deus permite sim que a gente passe pela água pelo fogo. Mas depois Ele nos leva a um lugar de fartura. E a gente precisa cumprir o que a gente fez quando os nossos lábios fizeram, quando a gente estava na angústia. E a gente não pode jamais guardar o pecado no nosso coração, senão Deus não vai nos ouvir, como diz aquele salmo. Só que Deus, Ele é tão grande, Ele é tão tremendo. E eu sempre falo, eu amo a Deus, sabe? E eu gosto dos detalhes que Deus faz as coisas. Como Deus nos revela o que Ele vai fazer. Como Deus nos mostra o que Ele vai fazer. Como Deus fala conosco quando Ele vai fazer alguma coisa. Seja essa coisa boa ou ruim. O problema é que a gente gosta só de ouvir quando é bom. Quando é bom, todo mundo faz glória a Deus. Quando nós profetizamos então na vida de alguém, quando o Espírito Santo de Deus usa a nossa vida, e nós profetizamos coisas boas, uau, glória a Deus, sei lá mais o que, o Espírito, nossa, Deus é na tua vida. Só que quando essa mesma boca fala de coisas que Deus revelou e que são negativas, aí a pessoa fala, epa, é Deus mesmo que falou isso para você? E aí? Foi Deus mesmo que te revelou isso? Então aquela mesma boca que deu glória a Deus quando você profetizou algo bom, quando você profetiza algo ruim, todo mundo começa a questionar. Passamos por isso algumas vezes com algumas pessoas. Só que Deus, antes dele usar os profetas, Deus, ele fala no individual no cada um. Por isso que é tão importante você buscar a Deus no teu secreto, no teu canto, no teu quarto. Por isso que é tão importante você ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Como nós cantamos aqui, pede para Deus tirar o teu medo de pedir para que os líderes da igreja busquem a Deus por você. Jesus morreu na cruz. O véu foi rasgado. Então não precisa mais que o sumo sacerdote peça perdão pelos seus pecados. Busque a Deus por você. A partir do momento que aquele véu foi rasgado, a presença de Deus, que era simbolizada apenas na arca, ela passou a estar entre nós. Porque Jesus falou que Ele subiria, mas que Ele nos enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E quando Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo veio. Em Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas que estavam ali. E desde então Ele está em nosso meio. Basta nós abrirmos o nosso coração para Jesus, que o Espírito Santo de Deus Ele vem habitar em nós. Então a presença de Deus ela está dentro de cada um de nós a partir do momento que nós abrimos o nosso coração para Deus. Chamamos a Jesus. Declaramos que Jesus é o único suficiente Salvador, reconhecendo o sacrifício dele na cruz por nós. E quando isso acontece, o Espírito Santo de Deus, ele vem. E ele testifica com o nosso espírito. Ele fala conosco, com o nosso espírito. E ele nos revela. Essa semana, eu comecei a ver algumas coisas. Eu comecei a ver que tinha algumas coisas erradas. E aí eu mandei mensagem de propósito, eu falei, ora porque eu estou sentindo isso. Naquele dia, na quarta-feira, eu estava com uma vontade de chorar insuportável, uma angústia insuportável. O meu espírito ali, ele já estava sentindo.
que algo iria acontecer. E aí eu mandei mensagem para o apóstolo, ora, porque eu estou achando que isso aqui vai acontecer. E aí eu fui atrás e tive a resposta. O Espírito Santo de Deus, ele me mandou a resposta de alguma forma, de que era exatamente aquilo que eu estava sentindo. E na sexta-feira se concretizou, uma porta fechou na nossa vida. Uma porta foi fechada na nossa casa, na nossa família. E aí, quando a gente começa a ver tudo isso, a gente fala, nossa, e agora? Só que o apóstolo não parou de me lembrar durante essa semana. Ele falou, você esqueceu que antes dessa porta ser aberta, o Espírito Santo de Deus, ele falou que essa porta se abriria, ele falou que seria por pouco tempo, e ele falou que depois essa porta se fecharia, porque depois dessa outra se abriria. Então Deus avisa. Deus avisou que nós iríamos ter uma porta aberta. Deus avisou que isso não ia durar muito tempo, que isso ia fechar. Só que ele avisou que depois ele faria outra coisa. Ele avisa, ele fala, ele dá sinais. A gente estava conversando essa semana aqui na rua, eu e ele caminhando. E aí ele falou, olha o que Jesus fala na palavra. A Bíblia fala que Jesus olha e fala, vocês conseguem discernir quando vai chover. Porque estava aquele vento de chuva. Ele olhou e falou, nossa, o tempo está mudando. Eu falei, tá. Ele falou, vai chover? Eu falei, vai. E aí ele falou, você viu que vai chover? Porque ele sabe que eu adoro ver o clima. Quando alguém aqui em casa quer saber como é que vai ser o tempo, pergunta pra mim. Porque ele sabe que eu vivo vendo como vai ser o clima. Então eu sei como que vai amanhecer, como que vai continuar durante o dia, como é que vai anoitecer. Então quando eu falo para os nossos filhos, coloca a blusa porque a noite vai esfriar, é porque vai esfriar. E aí a gente estava ali andando e aquele vento, e estava calor naquele dia. E aí começou aquele vento, foi semana passada, começou aquele vento. E aí naquele vento a gente falou, nossa, o tempo está querendo mudar nesse calor. E aí o Marcos falou para mim, vai chover? Eu falei, vai chover, está na previsão que vai chover. Ele falou, realmente, está dando para ver. E aí ele lembrou do que Jesus fala. Vocês conhecem discernir quando vai chover. Vocês conseguem discernir o clima. Só que vocês não conseguem discernir as coisas espirituais. Sabe por que a gente não consegue discernir o espiritual? Porque a gente não busca. Porque a gente fala, Moisés, vai lá no nosso lugar. Eu estou com medinho, para mim está confortável ficar aqui e pedir para o meu líder espiritual fazer por mim. Moisés, naquela época, significava o líder espiritual daquele povo. E para eles era cômodo pedir que Moisés fosse que eles ficassem. Porque na hora que eles ouviram a voz de Deus, que eles ficaram morrendo de medo, eles falaram, estou fora. É assim até hoje, a presença de Deus dá medo. Só que você não pode ter medo de Deus, você tem que ter medo, nem medo do cão, você tem que falar, cão, sai. A gente não tem que ter medo do cão, a gente tem que temer a Deus e não ter medo de Deus. Existe uma grande diferença entre temer a Deus e ter medo de Deus. Tenha medo de ficar longe dele. Tenha medo de viver uma vidinha medíocre e parar no inferno. Disso você tem que ter medo. Mas de Deus não. De Deus não. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. Ele é amor. Então, se você está sentindo alguma coisa, é o teu espírito que está falando dentro de você. Eu estava aqui compartilhando com a família Valante antes do culto começar. Eu falei, gente, de quinta para sexta, no meio desse turbilhão que nós estávamos vivendo aqui em casa, quando eu consegui dormir, porque tem 3 noites que eu não estava dormindo, e aí eu fui acordada. Eu fui acordada com uma voz me falando uma data e o que aconteceria nessa data. Vai chegar o tempo de eu contar para vocês que data é essa e o que vai acontecer nessa data. E aí eu falei, é coisa da minha cabeça? O que é? Por que eu fui acordada com isso? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele revela. Ele revela. Quantas coisas foram reveladas para nós aqui antes desse culto começar? Gente, antes desse culto começar, a gente começou a buscar a presença de Deus. Por isso que o apóstolo falou, vamos continuar. Porque a gente já estava buscando, e ele já estava se revelando, ele já estava
falando, ele já estava dizendo o que vai acontecer. Ele falou, amanhã vocês vão fazer isso por causa disso. Sabe? Então, o Senhor soberano, Ele não faz nada sem nos revelar. Se você não está enxergando, é porque você não está buscando. Ou então, Ele está te mostrando e você está fingindo que não está vendo. Para de fingir que você não está vendo o que Deus está falando com você. Para de fingir que não é contigo essa palavra. Para de fingir que vai ser do jeito que você quer, porque Deus está falando uma coisa que você não quer. Só que saiba que o que você não quer e que Deus quer é o melhor para você. Porque Ele é perfeito. Nós somos falhos. Sabe, hoje eu e o apóstolo estávamos conversando e ele veio me fazer uma pergunta. E eu falei, para pensar. Você está achando que isso é de agora? Amor da minha vida. Isso é muito antes. Ele estava me perguntando, quando foi que você viu que Deus me chamou? Quando foi que Deus falou que Ele me chamou? E aí eu falei, você nunca prestou atenção que o teu chamado te acompanha desde a tua adolescência? Você nunca reparou que o altar sempre te atraiu? De um jeito ou de outro. Aí ele falou, não, o altar não me atraiu. Eu falei, atraía sim. Porque você amava tocar e adorar a Deus através da música. O altar sempre te atraiu. Você achava que ia ser na música, só que Deus tinha algo mais para você. A questão é que o altar sempre te atraiu, porque era isso que o Espírito Santo de Deus tinha para você. Deus já tinha te reservado, já tinha te separado para o ministério. E aí eu comecei a pensar como que era a minha adolescência, como que foi o final da minha infância e minha adolescência. O altar sempre me atraiu. Minha mãe era ministra de crianças na igreja e eu amava levantar cedo no domingo para ajudar ela no culto das crianças. Aí você pode falar, nossa, mas o culto das crianças sim, o culto das crianças ali é um altar. Porque é ali que as crianças estão adorando a Deus em espírito e em verdade. E era ali que o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando em mim, o meu chamado. E aí chegou um tempo, quando a gente já estava junto, ele tentava fugir e falava, não, meu chamado não é esse, meu chamado é aquele. E o meu espírito começava a gritar dentro de mim, para de teimar, criatura. Quanto mais ele falava que o chamado dele não era o altar, mais o meu espírito gritava, é o altar. E hoje estamos nós aqui. A nossa família inteira no altar. Ele teimou tanto, mas ele teimou tanto, que teve um dia que a gente estava num lugar com 5.000 pessoas. Nós estávamos na última fileira, lá no fundo daquela igreja enorme. Tinha um pastor americano pregando. E ele ficou gritando uns 10 minutos, Deus está te amando, Deus está te amando. Até secou minha garganta. Deus está te chamando. E aquele pastor Deus gritava. está te chamando. E nisso, quando eu olhei para o lado, estava a bênção do meu marido agarrada no pilaço da igreja. Aí eu olhei e falei, oxi, tá bom, tá agarrado ali, beleza. E por que ele estava agarrado ali? Porque o Espírito Santo estava falando para ele, levanta na cadeira. Levanta, sobe em cima da cadeira e grita, eis-me aqui. Aí o que ele fez? Agarrou do guarda-corpo e falou, daqui eu não saio. E o pastor não parava de gritar. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está te chamando. E onde o AP estava agarrado. Até que chegou uma hora que ele largou, subiu em cima da cadeira, abriu os bração, esses bração gigantes dele, que eu não vou falar aqui no altar o que é esses braços. Piada de marido e mulher aqui, não dá pra falar aqui. Vai ficar de boca. Vai ficar de boca. E aí, ele com esses bração grandes dele, gritou com essa voz dele, porque parece que eu falo pra ele que ele tem uma caixa de som. No tom de voz dele, que ele fala muito alto. E ele gritou, eis-me aqui. A hora que eu olhei aqui, eu falei, seu doido, desce daí! Ele tá louco agora. Ele estava agarrado, daqui a pouco tá gritando em cima da cadeira. E somente naquele momento que ele gritou, o pastor lá da frente parou de falar que Deus estava chamando.
Sabe por quê? Porque você pode estar no meio de milhares de pessoas. Quando Deus está falando com você, é com você. Quando Deus está falando algo com você, é com você no individual, no particular, com você. Não importa entre quantas pessoas você esteja. Não importa. Ele está falando com você. O que é que o Espírito Santo de Deus tem falado contigo? Que você tem relutado? O que é que ele tem te falado e você tem fugido? Às vezes ele fala e a gente não quer acreditar, a gente tenta segurar. E foi o que aconteceu comigo essa semana. Quando eu vi aquilo se desfazer na minha frente, eu comecei a tentar segurar. E quanto mais eu tentava segurar aquilo, mais o Espírito Santo de Deus falava, solta. E eu não falava, eu não quero soltar. E ele falava, solta. E eu falava, eu não quero. E ele falava, solta. E eu falava, eu não quero. E quanto mais eu falava que eu não queria, mais aquilo saía no meio dos meus dedos. Até que saiu. Sexta-feira saiu de vez. Eu tentei agarrar, eu tentei segurar, eu estava quase implorando, me humilhando. E o Espírito Santo de Deus falando, larga. Larga. O que é que você está tentando agarrar e segurar e Deus está falando para você largar? E o que é que Ele está falando para você não largar que você está querendo largar? O que é que Ele está falando pega e você está falando não é meu, não é para mim. E Deus está falando não é seu e você está falando não é. Como a gente teima. Seja de um lado ou do outro, meu Deus. Como que teimoso que Deus tem. Ô, Deus teimoso, bicho. A conta tá aqui, hein? Nós somos teimosos. Só que a gente nunca vai poder falar, eu não sabia. Sabia sim. Quando você fala, nossa, engraçado. Lá no fundo eu sentia isso. Que coisa, né? Era o Espírito Santo te contando. Lógico que a gente sabe. A gente sabe porque papai conta. Papai conta pra gente, ele é tão legal que ele conta. Ele conta o que ele vai fazer. Ele conta o que vai acontecer. E deixa eu te falar uma coisa, a partir do momento que ele te contou aquilo, pode passar céus e terra que não vai acontecer. Aleluia. Não importa o que aconteça, o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Vai acontecer, porque Ele disse. A palavra dele não volta vazia, antes ela cumprirá aquilo para o qual ela foi enviada. A palavra de Deus não volta vazia. O que Ele falou ao teu respeito vai acontecer. O que Ele falou ao nosso respeito vai acontecer. Agora, se você mesmo assim está insistindo e falando, mas pastora, de verdade, eu não estou brincando, não estou sabendo de nada. Sabe por quê? Você não buscou. Você está dependendo de Moisés subir para você. Busca você. Vai para uma intimidade com Deus como você nunca teve antes. Porque Ele vai te revelar. Sabe aquela parte que nós cantamos? Eu vou subir um monte. Que muitos desistiram. Muitos não sabem o propósito de Deus para a tua vida porque não busca. Se você de verdade não sabe, é porque você não tem buscado. Então é tempo de você buscar. É tempo de você subir um monte. O monte da presença do Senhor. Existe um momento que a gente tem que subir um monte físico, mas existe um momento que a gente tem que subir um monte espiritual. E nesse momento o que Deus está falando aqui é um monte espiritual, é a presença dEle. Busque a presença dEle. E fica lá até encontrar. Não sai da presença dEle até encontrar Ele. Sobe no monte e fica lá. Fica lá, insiste até você encontrar. Tem aquela canção que às vezes a gente canta. Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos buscar, buscar, buscar até você abrir. Nós
Chamar, 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 até ser assim, até te encontrar, até te encontrar. Então bate, busca, chama, grita, esperneia, sei lá, mas busca Ele até encontrar. Busca Ele até encontrar. Busca Ele até encontrar. Sobe e fica lá até encontrar Ele. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada até te encontrar. Fica ali, ó, fica ali, bate hoje, bate amanhã, depois, até você encontrar Deus. Não desiste. Não para. Não dependa do outro. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Existe momento que o teu líder espiritual vai te orientar, vai te levar, vai fazer sim. Só que tem momento que é você. Deus vai falar com você. Até porque o que acontece? As pessoas, elas confundem muito uma coisa. As pessoas acham que ela depende do outro para profetizar na tua vida o que vai acontecer. Só que deixa eu te contar um segredo. Deus só vai usar o outro depois que Ele falou primeiro com você. Você só vai saber se aquela profecia é profecia ou profetada a partir do momento que Deus falou primeiro com você. Deus vai falar com você primeiro, Ele vai dizer para você primeiro, Ele vai colocar aquilo primeiro no teu coração, e aí sim, Ele vai usar a outra pessoa para testificar aquilo que Ele já falou primeiro com você. Nessa época de Amós, nós estamos na época da lei. A época da lei era somente os profetas, porque existia o véu, como eu já falei, que separava os homens da presença de Deus, a humanidade da presença de Deus. Existiam apenas os escolhidos que tinham acesso a Deus, que era o sumo sacerdote ou os profetas, que Deus usava a vida dos profetas para dar um recado para o povo. Hoje em dia, a partir do momento, como eu já falei, quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo, não foi de baixo para cima, não foi homem que rasgou, foi o próprio Deus que rasgou aquele véu de lá de cima. E Ele mesmo falou, eu estou aqui à disposição de cada um de vocês. Eita glória e aleluia. Obrigado, Senhor. Você tem noção disso? Ele rasgou aquele véu. E Ele falou, agora pode me buscar que eu estou aqui para todo mundo. Vocês não precisam mais depender de Moisés, de Josué, de Caleb, sei lá de quem. Agora vocês podem me buscar. Saiba que você é profeta. Saiba que se você buscar, Ele vai falar no teu coração. Ai, pastora, mas Deus não fala comigo porque você não está querendo ouvir. Sabe por quê? Porque Jesus fala que os filhos dele conhecem a voz dele. Ele fala, eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Se você é a ovelha de Jesus, você vai saber como é a voz dele. Quando você se dispõe a ser ovelha de Jesus, você vai conseguir discernir, distinguir qual é a voz de Jesus. Em meio a tantas vozes em nosso coração, em nossos ouvidos, em nossas mentes, nós sabemos qual é a voz de Deus. A gente pode até ficar com dúvida às vezes, mas que a gente sabe, a gente sabe. Porque Jesus fala que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, aguce o seu ouvido espiritual. Fica um pouquinho mais quieto. Fala menos e ouve mais. Deus não fala na confusão, Deus não fala no teu desespero, Deus não fala no momento do teu pedido. Deus fala quando você se aquieta. Deus não fala quando você está jogado. E eu vou falar bem de mim agora. De manhã o apóstolo falou assim, vamos orar? Eu falei, não quero. Ele falou, vamos orar? Eu falei, ora você. Aí ele, você precisa levantar, porque Deus não fala com quem está caído. Qual foi a resposta que eu tive? Aí eu falei, então, por isso que você não vai ter que orar, porque não dá. Aí eu falei, faz o seguinte, busca um guincho. Aí ele falou, o que é? Eu falei, isso, busca um guincho. Ele, pra que você quer um guincho? Eu falei, pra ver se o guincho consegue me levantar. Aí na hora ele ficou quieto e começou a orar. Ele já parou de falar, ele falou, essa daí sem chance. Ele começou a orar, e a oração dele me deu força para eu levantar e continuar a oração.
E ele ainda tinha falado que bom é serem dois, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Foi nessa hora que ele falou isso, eu falei, então vai buscar o guincho. E ele foi buscar o guincho. Porque a partir do momento que ele entrou na oração, que ele entrou na brecha por mim, ele buscou o guincho para me levantar, para que eu pudesse ter força de estar de pé buscando a Deus. Busque guinchos, que são pessoas que vão te ajudar. Pessoas que vão guerrear espiritualmente com você, para que você tenha forças de se levantar para buscar a Deus. Porque ele, sendo o sacerdote da nossa casa, ele não pode vir salvar. A salvação minha depende de mim. O que ele pode fazer é buscar o guincho. Só que o resto depende de mim. Então não espere do outro que depende de você. Não espere do próximo que depende de você. É claro que a gente precisa dos nossos guinchos, sim. Tem hora que só um guindaste para puxar a gente. Porque a gente está tão prostrado, tão caído, tão detonado, tão chateado, que só um guindaste para puxar. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem muito mais do que isso. E ele nos arrebata, ele nos pega, ele nos transforma, ele nos levanta de uma tal maneira que não dá para explicar. Então, busque a Ele. Ouça a voz dEle. Não tampe os seus ouvidos porque Deus está te falando. Ele está te contando o que vai acontecer. Você quer saber? Pergunta para Ele que Ele vai te contar. Às vezes Deus está só esperando você perguntar. Às vezes você não sabe porque você não pergunta. Sabe quando a gente fala, poxa pai, por que você não me contou? Aí você vira para o seu filho e fala, por que você não me perguntou? Deus tem hora que é assim com a gente. Então pergunta, busca. Que Ele vai te revelar. Ele vai revelar os planos dele para você. Ele vai revelar o que vai acontecer com você. Ele vai te contar. E deixa eu te contar uma coisa. Por mais que o que você vai ouvir você não vai gostar. Não tenha medo, porque Ele vai estar contigo. Vai ter momento que Ele vai pegar na tua mão e vai te levantar. Porém vai ter momento que Ele vai te pegar no colo para te carregar. E vai ter momento que Ele vai ser o guindaste para te puxar. Mas Ele vai estar contigo. Seja de um jeito ou de outro. Não tenha medo de ouvir a vontade de Deus. E não tenha medo de falar, Pai, seja conforme a tua vontade. Porque a vontade dele é boa, ela é agradável, é perfeita. Confia, creia, descanse nele. Amém? Amém. Vamos repetir essa canção? Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Entenda os processos. Entenda o que está acontecendo. Entenda os sims e os nãos. Entenda que tudo é por um propósito. E fica na presença dele até encontrar. Em nome de Jesus. Você faz a sua oração. Aleluia, que palavra tremenda do Senhor Jesus para as nossas vidas, para a sua vida, para a nossa família, para a sua família, para a igreja do Senhor que somos nós, sou eu, você, cada um de vocês, você, nós, somos o corpo de Cristo do Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, fincados na rocha que é Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor, com esta palavra, arrancou o medo, os medos dos corações, Pai. Eu tenho certeza, eu creio, Pai, assim como eu vi durante essa pregação, Pai, pessoas indo ao encontro do Senhor, pessoas buscando ao Senhor como único e suficiente Deus, o verdadeiro Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Que palavra tremenda, Senhor Deus, quando a pastora falava do véu que foi rasgado por ti de cima para baixo. Eu vi o Senhor exatamente com as mãos estendidas, esperando somente o teu povo clamar ao Senhor. Porque o Senhor está falando, eu estou aqui, eu sou o teu Deus e você é o meu povo. E a palavra dele já nos diz, a palavra fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Ei, Deus está esperando você clamar a Ele, para que Ele salve a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos e filhas. O vovô, a vovó, o tio, a tia, o primo, a prima. Deus quer salvar a sua família inteira, em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe, Pai, Deus abençoe, Filho e Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça, que a paz, Amém. as misericórdias, a confiança e a voz do Senhor esteja contigo hoje, Aleluia, Senhor. como todos os dias da tua vida. Amém. Amém. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Que esse fogo não se apague.